Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tenho escrito que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler juntos o versículo 33 de novo? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Esse é o último sermão do mês de setembro, onde nós então encerramos as nossas meditações a respeito do consolo que há no Senhor Jesus. Em cada parte do seu Evangelho, há sempre para nós uma palavra de conforto, de consolo, de olharmos para o Filho de Deus e encontrarmos essa paz que Ele promete para nós. Essa paz que, como diz a palavra, é maior do que o nosso próprio entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente, que nos previne dos excessos, seja dos excessos de passado, de presente ou de futuro, ou seja, nos previne da depressão, do estresse e também das ansiedades, das angústias, das nossas preocupações, dos nossos pensamentos sobre muitas coisas que a gente tem vivido, tem esperado no Senhor, tem entregado no seu altar para Ele tomar conta de nós e guardar os nossos corações. Essas palavras de Jesus, elas são ditas num momento muito crucial da sua obra ministerial nesse mundo, e elas são proferidas num certo tom de despedida dele para os seus discípulos. Jesus está perto da cruz e vai batendo nos seus discípulos um certo sentimento assim de saudade. Jesus está prestes a ir para a cruz, prestes a ser preso, traído, espancado, acusado, até morrer numa cruz. E certamente no coração desses discípulos há uma certa angústia sobre o que será de nós e o que será da obra que Jesus começou a fazer conosco neste mundo. Jesus começa então a preparar o caminho, a preparar o coração deles para que a ida de Jesus para junto do Pai não seja para eles um sentimento de derrota, mas para que eles entendam que a vitória de Cristo já é certa. E tudo quanto eles viveram com Jesus vai continuar, não vai cessar, porque Jesus volta para junto do Pai e não está mais presente fisicamente convivendo com eles, como conviveu nos últimos 3 anos daquele ministério, 3 anos aproximadamente, em que Jesus pregou, ensinou, caminhou com eles, e eles viram Jesus operar grandes coisas nesse mundo. Jesus prepara o coração deles, e isso para Jesus era muito importante. Essa semana, eu vendo alguns filmes antigos, alguns filmes da Marvel,
filmes de super-heróis, me deparei com um filme que eu gosto muito, que é o filme do Pantera Negra. Talvez muitos de vocês tenham assistido já sobre o Pantera Negra, aquele herói que perde o seu pai, que era o rei de Wakanda, um país fictício da África, todo cheio de tecnologias, de modernidades. E o Pantera Negra, o herói, ele perde o seu pai. Em determinada cena do filme, eles se reencontram numa dimensão assim meio espiritual na visão deles. E eles começam a conversar entre si, e o herói fala com seu pai, que já tinha falecido: pai, eu sinto muita falta de você, não consigo viver. E aí o rei, o pai do herói, diz: meu filho, um homem que não prepara os seus filhos para o dia da sua ausência falhou como pai. Um homem, um pai que não prepara os seus filhos para o dia da sua morte, o dia da sua ausência, é um pai que fracassou. Alguma vez, meu filho, eu já fiz isso com você? Ele responde: não, pai. Então, portanto, prossiga, lute, vença. Esse é um trecho da história desse filme. E o que é interessante é que, de certa forma, vendo isso e lembrando do ensino de Jesus, fica muito claro que Jesus sempre ensinou para aqueles 12, principalmente, a se prepararem para a sua ausência física, por não verem mais o Jesus encarnado. E nos seus últimos dias nesse mundo, Jesus vai reforçando e reforçando cada vez mais. Portanto, esse texto que lemos, que é uma palavra de consolo e paz para o nosso coração, onde Jesus diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, nos é dada num contexto muito crucial do coração dos discípulos, para que eles entendam que a comunhão com o Pai que está nos céus não cessa, de que Jesus, mesmo não estando presentes de forma visível, a comunhão diária com eles, essa comunhão não cessa, porque Jesus morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai, mas por meio do Espírito Santo, isso se reforça e se estreita mais. Jesus, então, se reúne com eles, lava os pés deles, dá a maior lição de todas sobre humildade que vem do reino de Deus. O reino de Deus é simbolizado não por uma espada. O rei do reino não veio ao mundo para subjugar os inimigos por meio da força bruta, mas o reino de Deus é simbolizado por uma toalha e por uma bacia. Aquele que quer ser grande tem que ser servo. Aquele que quer ser exaltado tem que se humilhar. Aquele que se exalta será humilhado. É o que diz o rei do reino. Jesus prepara a última ceia, parte o pão, pega o cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que eu instituo aqui agora. Ele anuncia o traidor: um de vocês será aquele que vai me trair. E Judas Iscariote já sai de cena, já vai vender Jesus. E Jesus, então, com os 11 restantes ali, começa a proferir palavras para eles de conforto, de alívio, se usando de símbolos, de figuras. Por exemplo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando preso a mim, o Pai limpa, para que esteja mais fruto ainda. Mas todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta fora e arranca e atira ao fogo. E é assim, com essa linguagem ilustrativa, simbólica, cheia de figuras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus vai com palavras finais, confortando, dizendo para eles: eu partirei para junto do Pai, mas eu enviarei para vocês um outro Consolador. Que Jesus era Consolador também, mas ele promete: eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não conheceu e que virá sobre vocês, e vocês não vão ter porquê se sentir como órfãos, como pessoas abandonadas e deixadas por mim no mundo. Nesse texto que lemos, Jesus então se volta com o seu último ensino. É Jesus fazendo aqui a última das suas pregações desse mundo, no ambiente reservado, sem holofotes, sem necessidade de aparecer para os outros, mas falando intimamente e pastoralmente ao coração daqueles 11 discípulos que precisam ser exortados, que precisam ser consolados, que precisam entender que a cruz está se erguendo, que a hora de Jesus está chegando, e que eles têm que se preparar para o que vem a seguir, que a fé deles no Senhor precisa estar mais do que nunca fortalecida, para que eles não sejam tentados, para que eles não desanimem, para que eles não esmoreçam na sua fé com o Senhor. A gente entra no texto, então, que você acompanha comigo no versículo 25 em diante, com a sua Bíblia aberta. Jesus então conclui o seu ensino dizendo: todas essas coisas que eu falei para vocês até aqui, tenho-vos dito por meio de figuras. Todo o ensino de Jesus, meus irmãos, para os seus discípulos, como a gente sabe, é só ler os evangelhos, foi sempre cheio de ilustrações, de parábolas, de figuras, de comparações, de provérbios, de verdades muito altas a respeito de Deus, que a maneira de Jesus fazer aquela gente simples, humilde e perdida, e ainda com dificuldades de entender as verdades de Deus, entenderem alguma coisa, é se esvaziar da sua linguagem e usar parábolas, provérbios, comparações e figuras para que eles entendessem a sublimidade do reino de Deus. Se você pega nesse evangelho, Jesus fala a respeito de nascer de novo, do novo nascimento. E a maneira de Jesus explicar que uma pessoa é regenerada pelo Pai é dizer assim: quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Importa, portanto, nascer de novo. Um outro exemplo: Jesus na beira de uma estrada, num poço com a mulher samaritana, ele diz que aquele que crê em mim, nele fluirão rios de água viva dentro de si. São figuras, são parábolas, são sinais, são maneiras ilustrativas de Jesus ensinar verdades altíssimas sobre salvação, sobre transformação na vida, sobre o cuidado de Deus, sobre o amor do Pai que está nos céus. Mas agora Jesus diz para eles assim: no entanto, vem a hora em que eu não vou precisar mais falar assim, por meio de comparações, mas falarei a respeito do Pai. O que ele quer dizer com isso? Que com a ida dele para a cruz, com a cruz se erguendo, e o Filho de Deus sendo pendurado, pregado num madeiro, toda a revelação a respeito de Deus, do seu plano redentor para a história da vida deles, vai ficar tão claro para eles, que eles não vão precisar mais de se contactar com esses ensinos de Jesus por meio de figuras. O que antes era velado, o que antes era difícil de entender, vai ficar muito claro quando Jesus chegar a hora dele de ir para a cruz. Uma nova era começa. Jesus pisa na história,
E como diz Paulo em Colossenses, cancela o escrito de dívida que havia contra todo aquele que nele crê, encravando nessa cruz, sendo Jesus Cristo crucificado, a maior expressão do amor desse Deus, do cuidado desse Deus, da revelação de todos os atributos, justiça, graça, ira, misericórdia, tudo que precisa ser entendido do Pai, é como um farol naquela cruz, que por meio da fé, ilumina todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Verso 26, Jesus prossegue dizendo: naquele dia, vocês pedirão em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Se Cristo está prestes a ir para a cruz, morrer, ressuscitar, subir aos céus, estar junto do Pai, a sua ausência física nesse mundo, importa que os seus discípulos aprendam a orar, aprendam a falar com o Pai, não por meio de um Jesus físico, mas por meio de um Jesus que está nos céus, intercedendo junto ao Pai. E portanto, a ausência de Jesus nesse mundo não implica em falta de comunhão com Deus, muito pelo contrário, estreita mais essa comunhão com Deus por meio do Espírito que vai ser derramado na vida deles e que media a própria presença de Jesus no coração deles. A ausência de Jesus no mundo implica que os seus discípulos aprendam a orar em seu nome, que eles cresçam na fé, que eles aprendam a tomar boas decisões na sua vida, orando diretamente para Deus, a quem não veem com os olhos da carne, porque Deus é Espírito, mas a esse mesmo Deus a quem eles se aproximam por meio da fé no Filho de Deus, que reconcilia eles com o Pai. Verso 27, Jesus diz que o próprio Pai ama vocês. Isso é precioso. O próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O relacionamento não acaba com a morte de Cristo, mas o Pai que está nos céus, que ama vocês, ouve as orações de vocês e é capaz de confortar a vocês, a consolar vocês, a dar a vocês todas as coisas que vocês precisam segundo a vontade dele, porque o Pai que está nos céus ama vocês. E se você me ama, diz o Senhor Jesus, você também ama o Pai, porque eu e o Pai somos um. E ninguém pode conhecer o Pai senão por meio do Filho, que é revelado pelo próprio Pai, chamando todo aquele que crê que Jesus é o Senhor a ter descanso nele, a ter conforto nele, a se apropriar dessas verdades e dessas promessas que são seguras, que são sagradas. Jesus diz no verso 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. É assim, com um tom de despedida, mas não com um tom de tristeza, mas de alegria, porque a cruz não é o fim de todas as coisas. A cruz é apenas algo transitório, e nem um acidente de percurso é do caminho de Jesus, mas uma agenda de Deus para o próprio Jesus se entregar, mas não representa o fim da esperança dos seus discípulos. A cruz vai se erguer, sim, e junto com ela
a vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre os demônios e sobre todas as coisas será declarada finalmente, quando daquela cruz Jesus der um brado de vitória, dizendo: está consumado, aquele que crê em mim não deve mais nada. Disseram os seus discípulos, verso 29, agora é que o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Por quê, irmãos? Jesus está sendo muito franco e muito direto nessa fala. Se a cruz está se aproximando, então essa última lição de Jesus, antes de trilhar a reta final dos seus dias com a cruz, é algo bem sério, é algo que tem que ser entendido por eles. Os discípulos dizem para o Senhor Jesus: agora nós entendemos, Senhor, para onde toda a história, para onde todo o ministério do Senhor, para onde todo o seu propósito neste mundo está convergindo, para a redenção, para a cruz. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Eles conseguem entender a divindade do Senhor Jesus. Eles conseguem confessar que somente Deus é capaz de sondar os corações. Eles conseguem olhar para Jesus ali e ver não apenas o mestre deles, humano, mas alguém que é divino, alguém que de fato é Deus, alguém que de fato é capaz de ler as mentes, alguém que de fato é capaz de entender os corações deles, a ansiedade deles, as preocupações deles. E eles proferem a sua última de todas as confissões: mas cremos que de fato o Senhor veio de Deus. Cremos que o Senhor de fato é quem disse que o Senhor é, o Filho do Deus vivo, o Messias de Israel, aquele que veio dos céus para nos salvar, aquele que deixou a sua glória para nos buscar, nos reconciliar com o Pai, nos dar uma nova vida e uma nova esperança. Aí Jesus vira para eles, que estão com o coração assim cheio de certezas, e fala: vocês creem agora? Verso 31, credes agora? E são aquelas perguntas provocativas do Senhor Jesus, que ele sempre faz, né? Vocês creem mesmo agora? Eu sei que a confissão de vocês é sincera, mas será que vocês são pessoas consistentes naquilo que vocês falam? Será que vocês são capazes de guardar essa fé até o fim e contra tudo que vai vir em seguida, de perseguição, de dor, de aflições, de luta, de sofrimento, de perseguição contra a vida de vocês? Até porque Jesus diz assim no verso 32: eis que vem a hora e já é chegada, em que vocês vão ser dispersos, espalhados, cada um para sua casa, e me deixareis só. Vocês que estão aí confessando, dizendo essas coisas todas, que creem que eu sou filho de Deus, sabem o seguinte: quando chegar a minha hora, vocês não vão estar lá não. Todos vocês vão ser dispersos, cada um para sua casa. É como se Jesus estivesse ali, meus irmãos, olhando para a cena da sua própria prisão, porque é isso que acontece. Ele diz: vem a hora e já chegou. Isso é uma linguagem profética. Vem a hora, vai acontecer no futuro, mas já chegou. Eu sei, eu tenho certeza que vai ser, que vai acontecer aquilo que já foi profetizado séculos antes pelo profeta Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Inclusive, Judas já saiu da mesa e já foi me vender.
já foi me trair. Quando o pastor for preso, cada um de vocês vai se recolher para sua casa. Inclusive, um de vocês aí que fala muito, que não vai me deixar nunca, vai me trair 3 vezes. Antes do cocoricó, do galo cantar, né? E de fato, o pastor será abandonado na mão de inimigos, de ímpios, para que se cumpra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas Jesus complementa no verso 32: contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Olha o peso dessas palavras. Eu, contudo, não estarei só, porque até chegar na cruz, da minha prisão até o Calvário, o Pai vai estar comigo, me guiando, trazendo a sua esperança, trazendo a sua certeza de que tudo isso que tem que acontecer comigo é necessário, foi profetizado, e é para isso que eu vim a esse mundo. O Pai está comigo sempre. O Pai não me abandona. O Pai só vai me largar quando eu estiver pendurado naquele madeiro. Aí Ele vai me largar. Ali eu vou dizer: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque tem que ser assim. Mas antes disso e depois disso, eu tenho certeza disso, Senhor Jesus, que o Pai não cessa de cuidar de mim, que o Pai não me abandona, que a sua presença comigo é real, é constante, é verdadeira. E Jesus profere a última frase, meus irmãos, de todos os seus ensinos neste mundo, dizendo no verso 33: estas coisas eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham paz, e tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo que naquela noite foi dito por Jesus para os seus discípulos teve o seguinte objetivo, teve o seguinte propósito: que os seus discípulos aprendessem a ter paz, a ter confiança, a ter esperança, a ter alegria no seu Senhor, mesmo vivendo num mundo caído, que odeia o Senhor Jesus e, por consequência, odeia todos aqueles que amam o Senhor Jesus e são fiéis a Ele e o obedecem e são obedientes até a morte. E Jesus não brinca com a realidade. Ele não veio ao mundo para dar uma anestesia nos seus discípulos. Ele não veio ao mundo para dizer aos seus discípulos que a vida com Ele é um mar de rosas. Ele veio ao mundo para dizer: estas coisas, tudo quanto eu ensinei para vocês, é para que vocês aprendam a ter a paz de Deus no coração de vocês. Mas uma coisa é certa: neste mundo em que vocês vivem, as aflições são certas, as tribulações são exatas. E Jesus está falando aqui, irmãos, de perseguição, não de problemas cotidianos, de perseguição mesmo, de rejeição, de sofrimentos por causa do amor a Cristo. E Ele diz: no mundo passais por aflições. No entanto, esse mundo que persegue vocês é um perseguidor que já foi derrotado. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória do Senhor Jesus não é uma vitória para forçar o mundo a se ajoelhar diante dele, mas a vitória do Senhor Jesus consiste em Ele se humilhar e ir para uma cruz, a fim de que um dia, em que nós não sabemos quando, Ele voltará e aí todo joelho se dobrará a Ele.
Essa vitória do Senhor Jesus é que diz para mim e para você nessa manhã: o mundo se levanta, os sofrimentos são realidade, as ansiedades do coração não deveriam nos dominar, mas às vezes nos dominam. A depressão é um vale sombrio no qual muitos crentes não deveriam trilhar, mas às vezes trilham. O estresse do cotidiano, nesse mundo agitado que vivemos, tenta formatar a nossa mente e o nosso coração. E eu e você não deveríamos nos deixar levar pelo fluxo da onda da ansiedade, do estresse desse mundo, mas às vezes acontece de ficarmos estressados, cansados, desanimados, demasiadamente ou preocupados extremamente. Não deveria ser assim, mas é assim que às vezes acontece. E o que Jesus fala para mim e para você nessa manhã é que existe oportunidade para nós. Existe um caminho melhor do que tudo isso. Existe chance de eu e você termos bom ânimo em um mundo caído. Jesus não brinca com a realidade. Jesus não diz que o mundo vai nos tratar bem, não, o mundo vai nos tratar mal. Jesus não diz que a vida com Ele é um mar de rosas. A vida com Ele muitas vezes é passar por lugares borrascosos, por caminhos pedregosos. E o que conforta o seu discípulo, portanto, não são a ausência das aflições, mas o bom ânimo que vem de Deus. Tudo quanto Ele nos ensinou foi para que nós tenhamos paz e caminhemos a nossa vida com Jesus em paz. E Jesus nos ensina nessa manhã a como nós termos bom ânimo em um mundo caído. É isso que Jesus quer que a gente pense nessa manhã. E Ele nos ensina pela sua palavra que nós temos bom ânimo no mundo caído quando nós aprendemos a orar, meus irmãos. Quando nós aprendemos a orar confiantemente. Você quer ter bom ânimo na sua vida? Aprenda a orar. Aprenda a orar como Jesus ensina você a orar. Aqui nesse texto, Jesus prometeu aos seus discípulos que eles não estariam desamparados por causa da ausência dele, mas que com a ausência dele, eles seriam pessoas crentes, capazes de falar diretamente ao Pai que está nos céus. E essa promessa se cumpre na história quando Cristo vai para a cruz, morre, ressuscita, está à direita do Deus Pai, intercedendo por todos nós. Cristo, no verso 27, fala do amor desse Deus, do amor. O Pai ama vocês. Se vocês creem que eu sou o Filho de Deus, vocês podem orar, falar com Deus, pedir a Deus qualquer coisa, que o Pai sempre vai responder a vocês. E meus irmãos, Jesus aqui derruba um erro espiritual gravíssimo dos nossos dias. Um erro espiritual, meus irmãos, é que nós muitas vezes oramos a Deus sem fé, ou duvidando do seu cuidado por nós. Não deveria ser assim, mas às vezes acontece de nós estarmos tão angustiados, tão sobrecarregados, tão cansados, que até as nossas orações, quando nos dirigimos a Deus para orar, fazemos orações tão cheias de desespero, como se Deus já não soubesse
aquilo que nós vamos dizer para Ele. A palavra de Deus nos manda, assim, a nós entregarmos ao Pai a nossa ansiedade em oração, a lançar sobre o Pai o nosso fardo, mas a nós fazermos isso por meio da fé, a nós lançarmos o nosso cuidado sobre o Senhor com uma oração confiada no cuidado amoroso de Deus e não duvidosa a respeito das possibilidades se o Senhor pode fazer ou não pode fazer. No mundo caído em que nós vivemos, Jesus quer que as nossas orações levem em consideração aquilo que Ele nos ensina, principalmente no verso 27 aqui do texto. Eu não estou aqui visivelmente para vocês conversarem comigo. No entanto, vocês podem falar diretamente ao Pai sobre as suas aflições, e vocês podem falar com o Pai sabendo que Ele ama vocês. Pedir e dar-se-vos-á, diz o Senhor Jesus. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abrir-se-lhe-á, diz o Senhor Jesus. Se vocês que são maus, diz o Senhor Jesus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Jesus nos ama, meus amigos. O Pai que está nos céus nos ama. E Ele responde todas as nossas orações. Você crê nisso? Você é capaz de confessar isso com a sua boca? Você é capaz de sentir isso quando você fala com Deus? Hoje nossas orações são tão monótonas, tão religiosas, tão cheias de formalismos com Deus, que nos esquecemos desse cuidado dele. Nós só vamos encontrar bom ânimo para viver neste mundo se, antes de tudo, a gente aprender a orar confiando no cuidado amoroso do Pai que está nos céus. Esse mesmo Pai que enviou o seu Filho para morrer por nós, para possibilitar, para viabilizar tudo isso, para que todo aquele que invoque o nome do Senhor Jesus se conecte, se comunique com o Pai e tenha toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, toda a sua tristeza, todo o seu cansaço eliminado por meio da oração com Deus. Cristo também nos ensina que para ter bom ânimo neste mundo, e a sua lição para nós é bom ânimo, para termos bom ânimo, além de aprender a orar, nós precisamos, irmãos, aprender também a confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu sei que você sabe disso, e eu sei que isso é óbvio para você que já é crente, mas Jesus adora falar do que é óbvio, porque é óbvio que a gente esquece. Há coisas na nossa espiritualidade que para nós são tão comuns, que por serem tão comuns, Satanás rouba de nós algumas certezas, por causa da sua obviedade, porque às vezes achamos que sabemos e não entendemos às vezes o porquê de tantas angústias. Mas nesse texto Jesus fala aos seus discípulos e eles ouvem o que precisam, e o resultado disso é confessar que o Senhor é o Filho de Deus. Isso nós entendemos claramente no verso de número 30, está escrito justamente essa verdade. Agora nós vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. É por isso que nós cremos de fato que o Senhor veio de Deus. Não são pessoas que se contentam apenas de ouvir Jesus falar, Jesus ensinar muitas coisas.
mas é um ponto em que eles internalizam no seu coração a mensagem, sabe? E isso faz crer que Cristo de fato veio de Deus, e a fonte do conforto deles não é outra senão a convicção de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, não existe terapia que realize isso. Embora as terapias sejam muito importantes, como vimos aqui no domingo passado, tivemos aqui uma sessão coletiva de terapia. Mas eu quero dizer para você que a nossa maior fonte de ânimo, que nos permite ter uma renovação do nosso ânimo, da nossa fé, é a gente saber e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos ama e que deu por nós a sua própria vida. Nós somos ensinados pelo Evangelho que Cristo, tendo dado por nós a sua vida, Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele adentrou aos céus, onde se assenta junto com o Pai, cumprindo a sua obra maravilhosa. E se eu e você cremos que tudo isso é verdade, que Jesus Cristo verdadeiramente triunfou, significa que o final da nossa história já é um final vitorioso. Essa é a vitória de todas as vitórias. A vitória que muitas pessoas às vezes querem encontrar em outros lugares, já foi anunciada numa cruz há 2000 anos atrás. Muitos crentes hoje têm ansiado por vitórias na sua vida, dizendo até aquela expressão no nosso meio: Deus vai me dar a vitória. Eu estou orando por esta causa e eu creio que Deus vai me dar a vitória nisso. Meu irmão e minha irmã, nenhuma vitória que Deus possa dar a você hoje vai se comparar com a vitória que Ele já te deu há 2000 anos atrás. Nenhuma consolação que Deus em Cristo possa te dar hoje por meio do Espírito vai ser maior do que aquilo que o Filho de Deus já fez há 2000 anos atrás. A gente está entrando no mês da Reforma agora, em outubro. Um dos lemas da Reforma Protestante é somente Cristo. Somente Cristo é o Senhor e Salvador. Somente Cristo é o caminho para Deus. Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra religião, nenhuma outra fé. Somente Cristo. Cristo é somente para nós. Cristo é o nosso consolo verdadeiro. Cristo é o que de fato nos satisfaz. Ou será que a gente se sente tão incompleto, tão vazio, tão cheio de buscas, quando nós nos esquecemos que só há paz, que só há alegria, que só há satisfação plena nesse mundo caído, se a gente entregar o nosso coração para o Senhor Jesus? E eu sei que você sabe disso, mas eu vim aqui falar o que você sabe, porque o que eu e você sabemos nem sempre é o que eu e você praticamos. Eu sei que você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas você vive isso 24 horas por dia no seu coração? Você confessa o que os discípulos confessaram aqui quando a angústia bate? Quando a tristeza vem? Quando os imprevistos acontecem? Quando os lutos da vida se manifestam? Esse é o grande desafio da vida cristã, meus irmãos. Se o nosso Senhor é o Cristo, nós somente vamos encontrar verdadeira paz no Senhor Jesus. Mas isso é possível se na nossa vida prática nós formos pessoas confessantes de quem é Jesus para nós.
Quem confessa a Jesus como seu Senhor Salvador e quem busca andar nisso todos os dias, encontra bom ânimo nesse mundo caído. Jesus também nos ensina ao final que para nós termos bom ânimo, nós temos que saber orar, nós temos que saber confessar o seu nome como o Senhor das nossas vidas, mas isso tudo resulta numa coisa: nós também olharmos para essa vitória que há em Cristo. Jesus diz para eles: a minha hora está chegando, vocês vão se dispersar por todos os lugares, e se vocês me amam, vocês vão passar por perseguições por amor ao Evangelho, por muitas aflições. Jesus não está falando de coisinhas da vida aqui. Jesus não está falando de pequenas ansiedades, estressezinhos diários e cotidianos. Jesus está falando de uma realidade muito séria. Vocês vão ser ameaçados, vão ser presos, vão ser torturados e vão ser até mortos por amor ao Evangelho. Coisas muito mais graves, muito mais sérias do que a nossa pequena correria do dia a dia. São aflições. No mundo tereis aflições, significa aflições por causa dessa amizade com Deus, que resulta em inimizade com o mundo que repudia a esse Deus. E por isso a fala de Jesus é: tenha paz em mim. Não é apenas ter paz. Essa paz de que Jesus fala não é só um pensamento positivo sobre a vida. Não é andar com a fé porque a fé não costuma falhar, como diz a canção. Jesus fala: tenha paz em mim. Tenha paz com os olhos em mim. Tenha paz com comunhão comigo. Tenha paz compreendendo que eu já venci o mundo, que a história está escrita, que o destino é certo, que eu já triunfei sobre todas as coisas. Todo crente no Senhor Jesus, eu e você, irmãos, precisamos entender isso. Não estamos neste mundo blindados. Não vivemos dentro de uma redoma de vidro. Não vivemos numa colônia de férias nesse mundo. No mundo nós teremos aflições. Diz ninguém menos do que o teu Senhor e do que o meu Senhor. Mas se a gente entende que Cristo já venceu esse mundo, significa que a gente tem que parar de só reclamar das coisas, de viver maldizendo a nossa vida, de viver murmurando o tempo todo a nossa condição, os nossos próprios problemas. Porque Cristo venceu. E Cristo venceu sobre todas as coisas. E se a gente crê que Cristo venceu sobre todas as coisas, sobre o mundo, e Ele é o nosso Senhor que cuida de nós, e que fala que o Pai que está nos céus nos ama, ou você tira essa confissão, ou você tira a reclamação da sua vida. Eu estou falando de uma reclamação fruto da insatisfação, irmãos, que acontece, não deveria acontecer, mas acontece com muitos crentes nos dias de hoje, inclusive. Cristo nos chama nessa manhã a olharmos para a nossa vida com olhos muito mais elevados, de maneira muito mais sublime do que nós temos olhado. O nosso Salvador venceu o mundo e nos dá de graça, não tem que fazer sacrifício, nos dá de graça a sua paz, E com certeza, se nós temos sentido falta de paz nesses dias em que vivemos, muito provavelmente
muito provavelmente é que nós não estejamos olhando atentamente, com os olhos bem abertos, para a grande vitória que há no Senhor Jesus. Se eu e você entendemos o significado espiritual de tudo isso, se a cruz de Cristo é a nossa maior canção de vitória, nós deveríamos levantar mais nossas cabeças e nos alegrar mais no nosso Salvador. Nós fomos salvos de um castigo eterno e terrível, quando merecíamos o inferno, por causa dos nossos delitos e pecados. No entanto, Deus, sendo rico em misericórdia, e tendo nos amado, nos resgatou, nos perdoou, nos reconciliou com Ele, por meio do seu amado Filho. A nossa vida pecadora, por mais que nós sejamos pecadores, tem muito valor para o Pai que está nos céus. Essa é a grande verdade. Mas, meus irmãos, se nós nos apequenarmos de tal forma e desperdiçarmos a nossa vida em angústias, em insatisfações, em preocupações que para nada servem à nossa vida, nós não viveremos essa paz, esse bom ânimo que o Senhor promete. A aflição é uma realidade, mas Jesus diz para mim e para você nessa manhã, muito pessoalmente: tenha bom ânimo. E como nós temos bom ânimo? Olhando para a maior verdade de todos: Cristo venceu o mundo. Cristo triunfou sobre a nossa angústia. Cristo já garantiu para mim e para você um consolo que não tem igual, que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra vai nos dar. Nem os anjos são capazes disso. Mas o próprio Filho de Deus vem ao mundo, morre a nossa morte, ressuscita, vence esse mundo para garantir a minha e a você uma vida eterna, um bom ânimo que vem com a sua presença nos dias de hoje. Você crê nisso? Você é capaz de viver isso? Essa manhã, Jesus, para que a gente viva isso tudo, nos chama a 3 atitudes muito práticas. Jesus nos chama a descansar no amor de Deus. A você que está cansado, sobrecarregado, cheio de coisas na cabeça, há uma ordem nessa palavra que nos diz: descanse no amor de Deus. Aprenda a perceber que o Pai do nosso Senhor Jesus nos ama. E Jesus é o maior consolo que nós podemos ter. E se isso é verdade, Cristo nos chama a orar com fé e com a certeza de que o Pai está nos céus. Não é um Deus alheio à nossa vida, mas Ele nos ama com amor eterno. Também nos chama o Senhor Jesus a mudar o nosso olhar sobre Ele. Ele tem que ser o Senhor de fato do nosso coração, e não um Jesus teórico que muitas pessoas têm vivido hoje. Um Jesus teórico, um Jesus de longe, um Jesus só pelas admirações da gente. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Ele tem que ser aquele que nós confessamos: Ele é o Filho de Deus e é também o meu Senhor, que se assenta no trono do meu coração e toma as rédeas das minhas emoções, da minha mente, das minhas decisões, das minhas atitudes nesse mundo. Jesus nos chama a mudar o nosso olhar sobre Ele. E também nos chama, com tudo isso, a amadurecermos na nossa fé. A percebermos, meus irmãos, que nós não passamos de pessoas, que somos um ponto bem pequeno dentro de
toda a história da redenção de Deus neste mundo. O mundo não gira em torno de nós. Nós somos apenas pequenas formigas, se eu posso dizer assim, dentro da imensidão do universo, da história, da redenção desse Deus, e portanto as nossas aflições são passageiras. Porém a vitória de Cristo sobre este mundo é eterna e nos leva para junto dele na eternidade, na glória com Deus. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos dê bom ânimo, que Ele renove o coração nessa manhã e nos dê a sua paz, que ninguém pode tirar do nosso coração. Amém.